Mesmo não tendo nenhuma simpatia pelos físicos arianos, Heisenberg é muito ligado ao seu país e decide ficar. O que ninguém sabia até aí é que a física quântica teria um papel fundamental durante a guerra. Em 1938, em Berlim, Otto Hahn obtém um resultado espetacular. Ao bombardear o urânio com nêutrons, ele encontrou o bário, um elemento muito mais leve. Lise Meitner e Otto Frisch darão uma interpretação correta. O núcleo do átomo de urânio foi quebrado, liberando energia. Este fenômeno será chamado de fissão nuclear. Bohr está entre os primeiros a saber da notícia que corre como um rastro de pólvora pela Europa e pelos Estados Unidos. Foi quebrado o núcleo do urânio. A palavra bomba atômica está em todas as bocas. Leo Szilard, físico húngaro que trabalhava em Colômbia, está convencido de que os alemães já estão na pista da bomba. Em agosto de 1939, ele vai visitar Einstein, levando uma carta destinada a alertar o presidente dos Estados Unidos. Desde a chegada de Hitler ao poder, a atitude de Einstein com relação ao pacifismo mudou completamente. Diante da Alemanha nazista, não há mais lugar para o antimilitarismo, que só aumentaria a vontade de agressão da Alemanha nacional-socialista. É preciso barrar Hitler por todos os meios disponíveis. Em setembro estoura a guerra, mergulhando a Europa no fogo e no sangue. Quando o ataque a Pearl Harbor força os Estados Unidos a entrar na guerra, ressurge o espectro de uma bomba atômica nazista. Roosevelt decide que os Estados Unidos devem construir a bomba antes da Alemanha. O Projeto Manhattan é lançado em junho de 1942. É um esforço científico, técnico e industrial jamais visto, onde a teoria quântica desempenha um papel fundamental. 2 bilhões de dólares, 125 mil pessoas e 20 prêmios Nobel vindos de todos os países são investidos numa corrida de velocidade contra os cientistas alemães. No dia 16 de julho, acontece a primeira explosão atômica no deserto do Novo México. Três semanas depois, é Hiroshima. Os Estados Unidos ganharam a corrida contra os nazistas. Só que a corrida nunca aconteceu. Os alemães realizaram menos de 5% do trabalho que levaria a bomba, disseram os americanos após a guerra. Na verdade, a questão foi encerrada em junho de 1942. Questionado pelas autoridades militares alemãs, Heisenberg respondeu que a confecção de uma bomba demandaria um esforço colossal e não seria concluída antes de 1945. Hitler queria ganhar a guerra rápido. 1945 estava muito longe. O dossiê bomba atômica foi arquivado em definitivo. Mais tarde, Heisenberg vai dizer: a possibilidade de fabricar bombas atômicas criava uma situação horrível para todos os físicos e particularmente para nós, alemães, porque a ideia de colocar uma bomba atômica nas mãos de Hitler era terrível. Suas amizades antes da guerra, em especial sua grande amizade com Bohr, não serão a mesma coisa devido à sua atitude ambígua. A mecânica quântica jogou uma nova luz sobre os fenômenos que ocorrem no interior do átomo. Ela permitiu numerosas aplicações do laser à energia atômica, passando pelos circuitos integrados que compõem os computadores. Mas talvez o essencial esteja em outra parte, na estranheza radical que essa teoria trouxe ao centro do pensamento científico, uma estranheza que Einstein nunca pôde resolver. O debate entre Bohr e Einstein, iniciado em 1927, vai prosseguir até depois da guerra. Ocorre com mais frequência em torno de experiências imaginárias com as quais Einstein pretende demonstrar o erro da teoria quântica. Durante 8 anos, Einstein propõe argumentos que Bohr derruba sistematicamente. Em 1935, publica um artigo que apresenta uma nova experiência de pensamento, o paradoxo EPR, que parece demonstrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta. É possível, em certas condições, que um átomo emita duas partículas com a mesma velocidade, mas em direções opostas. Segundo o princípio da incerteza, a posição e a velocidade de cada partícula são indeterminadas. No entanto, é possível medir com precisão a velocidade de uma e a posição da outra. Como sabemos que suas velocidades são iguais e suas direções opostas, pode-se deduzir posição e velocidade para as duas partículas. O princípio da incerteza parece apresentar erro. A mecânica quântica seria uma descrição incompleta da realidade.
Einstein parece ter demonstrado que, mesmo não se podendo observá-las, as partículas têm a cada instante uma determinada velocidade e uma determinada posição. Mas Bohr afirma que a mecânica quântica está completa. Ele insiste. O que diz Einstein é lógico, mas as partículas não obedecem ao senso comum. Não se pode aplicar a elas as leis que vigoram em nossa escala. O paradoxo EPR resume o debate Bohr-Einstein. Escolher uma resposta ou a outra escolher uma visão do mundo. Este debate vai continuar sendo filosófico até que o físico irlandês John Bell demonstra, em 1964, que um teste experimental é possível. O debate filosófico volta então para o campo da física. Serão necessários mais de 15 anos e muitos progressos técnicos para concretizar a experiência imaginada por Einstein. Uma série de experiências que culminam em 1982 com as de Alain Aspect no Instituto de Ótica de Orsay e decidem a favor da mecânica quântica. Por mais improvável que possa parecer, Bohr estava com a razão. É com certeza a medida efetuada em uma das partículas que modifica as propriedades quânticas da outra, à distância, instantaneamente, isto é, sem respeitar a barreira imposta pela velocidade da luz. É um grande buraco que se abre na nossa visão do mundo. As duas partículas, apesar da distância, continuam formando um todo indivisível que não podemos representar no espaço-tempo. Os objetos que conhecemos não são constituídos de pequenas bolas de matéria, como se pensava no início do século, mas de entidades que só sabemos representar pelas equações da física quântica. Por enquanto, é a Heisenberg que cabe a última palavra. Não se pode descrever estes fenômenos como um processo que ocorre no espaço e no tempo. É claro que não avançamos muito dizendo isto. No fundo, só expressamos o fato de que não sabemos nada. Dublado nos estúdios da Áudio News.